Os filisteus dominavam Israel. E a palavra de Deus fala que com o passar do tempo, Sansão se engraçou por uma moça filisteia. E a palavra de Deus diz que quando ele olhou para aquela moça, gostou tanto dela, ele disse para seu pai: olha, vai lá e peça a mão dela em casamento, que eu quero me casar com ela. Aí o pai dele disse: não, imagine, não tem mulheres melhores aqui da nossa família? Por que você vai procurar lá nos meios dos filisteus? Mas a palavra de Deus disse, amados, que já era Deus que estava procurando um jeito de se vingar dos filisteus. Então Deus permitiu que Sansão entrasse no meio dos filisteus. Mas a palavra de Deus disse, amados, louvado seja Deus, que ali foi ele com seu pai para pedir a mão daquela moça em casamento. E a palavra de Deus disse que quando Sansão estava indo com seu pai, ele entrou no meio do mato e ali veio um leão atacar ele e ele matou aquele leão. Ele pegou, rasgou a boca do leão, partiu no meio como se fosse um cabrito, porque o Espírito de Deus era sobre a vida de Sansão. E a palavra de Deus diz que eles foram, passados-se uns dias, quando estava voltando, Sansão olha ali, o leão, havia mel, tinha um enxame de abelha e havia mel. Ele tirou o mel, deu para os seus pais, ele comeu e deu para os seus pais também, mas não falou de onde tinha vindo aquele mel e nem o que tinha acontecido com ele. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala, amados, que houve o casamento de Sansão com aquela moça. Só que ali, quando ele fez um enigma para que aqueles filisteus adivinhassem da onde, do forte tinha saído o mel, que era do leão, eles não sabiam o que falar e ficaram ali martelando, querendo saber o que significava aquele enigma. Aí eles foram até a esposa de Sansão e disse: olha, conte para nós, pergunte para ele e conte para nós, senão nós vamos tacar fogo na casa, vamos matar você e seu pai vai morrer queimado. Então os filisteus ameaçou ela. E ela foi e perguntou para Sansão e ele disse para ela que era do leão. E quando ele disse para ela de onde tinha vindo o mel, tinha saído doce do forte, da comida, tinha saído mel. Aí quando ele disse que era um leão, o forte era um leão, a mulher dele foi e falou para aqueles homens o enigma. Sansão estava revoltado porque ele sabia que tinha ameaçado a sua esposa para contar. Ele foi e matou uns 30 homens dos filisteus e pegou as suas vestes, as suas túnicas e deu para os filisteus, porque ele falou que quem adivinhasse o enigma ia receber tantas peças de roupas, de linho, eram roupas de linho, roupas finas, muito cara. E a palavra de Deus disse, amados, passado-se o tempo, Sansão se retirou, deu um tempo, mas depois ele foi à casa da sua esposa. E quando ele chegou lá, o pai dela tinha dado ela para outro homem, para o padrinho do casamento. O padrinho do casamento deles. E aí ele chegou, quando Sansão chegou, ele procurando a esposa, porque queria ficar com ela. Aí ele disse assim: eu pensei que você estava irado com nós, e peguei e dei para o padrinho dela, o padrinho seu de casamento. E Sansão se revoltou, falou assim: pois então agora que eu me vingo de vocês, os filisteus. Ele foi ao mato, pegou 300 raposas e amarrou o rabo de uma com a outra e colocou tochas de fogo e soltou na seara dos filisteus. E ali aquelas raposas iam correndo com aquelas tochas acesas, e ali ia queimando tudo, o trigo, as uvas, tudo que havia na plantação dos filisteus, a colheita ali foi todo queimado.
E os filisteus queriam saber o que tinha acontecido, quem tinha feito aquilo. Aí disseram, foi Sansão. Aí o que os filisteus fizeram? Mataram a moça, a esposa de Sansão, tacaram fogo na casa, mataram ela e seus pais. E aí a palavra de Deus disse, amados, que passado-se um tempo, Sansão, ele saiu, foi para uma cidade chamada Gaza. E chegando naquela cidade, ele ali ficou ali com a mulher ali, passando-se o tempo, ali louvado seja Deus, passou a noite, não chegou a passar a noite toda, ele ficou até um certo tempo. E a palavra de Deus diz que aqueles homens estavam procurando matar Sansão. Mas a palavra de Deus disse que eles esperaram, falaram assim, olha, da madrugada a gente sai, a gente pega ele. Só que Sansão, ele saiu à meia-noite. Dizem que ele arrancou o portão da cidade de Gaza. Ele arrancou o portão com fechadura e tudo e colocou nos ombros. E saiu carregando. Olha que força que esse homem tinha, né? É tremendo, né, amados? Mas eu quero dizer para vocês que por mais que a gente tenha o poder de Deus na nossa vida, por mais que nós conhecemos o nosso Deus, às vezes a gente ainda vacila. Por mais que nós sabemos que Deus é conosco, nós cometemos erros. E foi o que aconteceu na vida de Sansão. Ele mesmo sabendo que Deus era com ele, ele tinha aquele poder todo, imagina arrancar um portão e sair carregando. Arrancava, não há nada que prendia Sansão. O Espírito de Deus era tão poderoso sobre a vida dele que se amarrasse ele com corrente, ele quebrava, nada segurava aquele homem. Era tremendo o agir de Deus na vida de Sansão. Mas a palavra de Deus diz que passando-se um tempo, ele conheceu essa tal de Dalila. Essa mulher foi a perdição de Sansão. A palavra de Deus disse, amados, que os governadores de 5 cidades ofereceram para Dalila 1.100 barras de pratas para ela entregar para ele Sansão. Descobrir qual era o segredo dele, aonde era a força daquele homem, porque ele tinha um poder tão tremendo daquele jeito. Mas a palavra de Deus disse que aquela mulher ficou importunando Sansão por dinheiro, porque ela queria grana, ela queria, né, vida boa, bem-estar. E os filisteus falaram, olha, cada um de nós vamos dar 1.100 barras de prata para você, se você nos falar qual é o segredo dele. E aquela mulher, ela ficava ali todo dia importunando Sansão, dizendo para ele, olha, me conta, o que pode segurar você, o que pode te prender? E Sansão dizia, olha, se amarrar comigo com 7 cordas, cordas novas eu não consigo arrebentar, eu se tornarei um homem comum. Aí ela amarrou Sansão, e ela, quando Sansão estava amarrado, ela disse, Sansão, lá vem os filisteus. Sansão, pá, quebrava as cordas. Ali, de repente, amarrava ele, ele disse, olha, e ela importunando, querendo saber, me conta, você está mentindo para mim, me conta a verdade, você não me ama. Olha, igreja, há pessoas que muitas vezes finge ser bem com a gente, que gosta da gente, mas nem sempre é realidade. Ela ficou importunando ele, olha, você não me ama, porque você não me conta a verdade. Sansão diz, olha, se tecer as tranças, que ele tinha 7 tranças, o cabelo de Sansão era enorme. Se você tecer e ali bater com um prego, ali eu não consigo me soltar. Se me tornarei um homem comum. E ela fez isso. Ela pegou as tranças do cabelo de Sansão, teceu lá com material forte, e ali fixou com um prego. E ali, quando ela disse, lá vem os filisteus, Sansão, lá vem os inimigos, quando ela gritou, Sansão, pá, quebrou, escapou novamente. Ela disse, olha, você está mentindo para mim, está me enganando.
Me conte a verdade. E de tanto aquela mulher ficar ali, sabe, martelando aquilo para ele contar para ela, ele acabou entregando. Ele já não estava aguentando mais segurar aquele segredo. Eu quero dizer para vocês, amados, tem pessoas que procuram saber o seu ponto fraco para poder te destruir. Procura saber, a gente tem que vigiar na terra, nem tudo a gente pode confiar. A gente tem que estar atento. Não fale, Deus falou, olha, que Sansão, quando ele nasceu, era promessa de Deus. Não era para ele cortar o cabelo e não era para ele tomar bebida forte, vinho, nada alcoólico, não, fosse de álcool. E a palavra de Deus disse, as forças de Sansão estavam ali no cabelo dele. Mas ali louvado seja Deus, né? A palavra de Deus diz que Dalila, de tanto importunar, de tanto ficar ali em cima, querendo saber, Sansão foi e disse, olha, se cortar meu cabelo, aí eu perco as forças, porque eu sou nariz viril de Deus. E eu vim, né, com o propósito de não tomar vinho, não beber bebida alcoólica e não cortar o meu cabelo. Então, se cortar o meu cabelo, aí eu serei um homem comum. Aí o que ela fez, amados? Ela, ali agradando Sansão, fez com que ele deitasse ali no colo dela. E quando Sansão dormiu, ali ela chamou os homens e cortaram as tranças de Sansão. Quando cortou as tranças, as 7 tranças dele, ali quando ela gritou, Sansão, vem vindo os inimigos, vem vindo aí os filisteus. Sansão achou que ele estava com a força, mas não estava mais. Deus já tinha o abandonado. Naquele momento que ele levantou para poder ir para cima dos inimigos, a palavra de Deus disse que ele já não tinha mais a força. E os inimigos prenderam e levaram para o templo de Dagon. A palavra de Deus disse, amados, que muitas vezes essa palavra nos ensina que às vezes nós sofremos, passamos por luta, passamos por momentos difíceis na nossa vida, a culpa é nossa mesmo. A culpa não é de Deus, de nós sofrermos, de nós sermos decepcionados, de nós passarmos muitas tribulações. Às vezes o culpado somos nós mesmos, por não vigiar. E a palavra de Deus diz o quê? Louvado seja Deus, Sansão perdeu as suas forças e foi amarrado ali com correntes e foi levado para o templo de Dagon. Ali, louvado seja Deus, ele estava na prisão, amados. Colocaram Sansão na prisão, amarraram ele e fizeram ele trabalhar para os filisteus. E ali ele tinha que ficar rodando o moinho para os filisteus. Mas a palavra de Deus diz que ainda os filisteus, não satisfeitos só com isso, lhe cegaram, furaram os 2 olhos de Sansão. E a palavra de Deus disse, amados, que Sansão ali, trabalhando como escravo ali para os filisteus, a palavra de Deus diz que eles inventaram lá fazer uma festa, planejaram fazer uma festa, para comemorar que Sansão estava nas mãos deles. E quando eles estavam ali fazendo aquela festa ali, aquele banquete todo para o Deus de Dagon, a palavra de Deus diz que quando eles estavam comemorando, mandaram buscar Sansão. Disseram, olha, traga Sansão para que nós possamos nos divertir com ele. E ali diz que um servo foi lá, pegou Sansão com as correntes e foi trazendo para colocar lá, para o povo zombar dele, dar risada. Ah, agora ele está derrotado. Quantas vezes o inimigo, ele quer destruir a nossa vida, ele quer que você fique de cabeça baixa. Ele acha, por mais que nós somos falhos, Deus ele é misericórdia, amados. Nós às vezes pagamos preço pela desobediência. Porque tudo tem consequência. Se você roubar, você vai pagar pelo seu crime. Não significa que Deus não te perdoou, Ele te perdoa.
porque Ele é misericórdia, mas você vai ter que pagar o preço. Então o que aconteceu? Que Sansão estava pagando o preço porque ele foi desobediente à voz de Deus. Ele contou o seu segredo, qual era o ponto fraco dele. Então a palavra de Deus diz que ali o povo, os filisteus, estava tudo alegre, feliz, cantando, que Sansão, o inimigo deles, foi entregado a eles, foi entregue a eles, foi entregue a Dagom. Mas a palavra de Deus diz que quando Sansão estava vindo, amados, para servir de zombaria para aquele povo, Sansão disse para o moço que estava o guiando pela mão, disse assim: olha, me coloque entre as colunas do templo, a coluna que sustenta o templo, louvado seja Deus, e me coloca lá, a minha mão na coluna. Eu acredito que, louvado seja Deus, Deus, Ele permite, porque Ele é misericórdia, amados. E ali aquele jovem fez como Sansão mandou, colocou Sansão ali na coluna que sustentava o templo, e Sansão se apoiou com a mão direita na coluna, e ele disse: Deus, eu peço a Ti que me dê a força, que me dê a força pela última vez, louvado seja Deus, que eu possa me vingar desses filisteus, louvado seja Deus. E a palavra de Deus disse, amados, que Sansão apoiou com as suas mãos ali na coluna, e quando ele pediu a força a Deus pela última vez, ele falou que morra eu e os filisteus. Quando ele apoiou na coluna ali, que ele empurrou, o templo de Dagom veio abaixo. E a palavra de Deus disse, amados, que morreu os 5 governadores filisteus e mais ou menos 3.000 pessoas, entre mulheres, homens e mulheres. Então eu quero dizer para você, louvado seja Deus, a palavra de Deus disse que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que quando estava em vida. Mas ele se vingou dos seus inimigos. Os inimigos não teve prazer em zombar dele. Porque eu quero dizer para vocês, meus amados, por mais que nós sejamos falhos, por mais que às vezes cometemos alguma falta na nossa vida, mas Deus, Ele não permite o inimigo zombar da sua cara. Ele não permite que o inimigo venha triunfar sobre você. E a palavra de Deus diz que Deus deu a força para Sansão pela última vez, e Sansão cumpriu com o seu dever. E a palavra de Deus diz que 20 anos Sansão governou Israel, e o povo de Deus foi protegido. Então eu quero dizer para vocês, meus amados, Sansão entregou sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida a Deus, mas ele pediu pela última vez que ele pudesse dar um basta naquela situação. Eu quero dizer para vocês, talvez, se ele não tivesse pedido para ele morrer junto com os filisteus, Deus podia ter livrado ele. Mas às vezes, amados, há pessoas que cometem erros que ela não pede a misericórdia de Deus. Às vezes ela fica tão revoltada, fica tão chateada pelo que ela fez, pela situação a qual ela está vivendo, que ela prefere morrer. E muitas vezes isso acontece. Sansão, ele já não queria mais viver, porque os filisteus já tinham furado os 2 olhos dele, já não enxergava mais. Mas ele também não queria ser humilhado. Ele não queria, então ele preferiu entregar a sua vida a Deus, pedir a força pela última vez e se vingar dos seus inimigos. E ele conseguiu, porque Deus concedeu vitória. Porque nesse ponto foi vitória para Israel, porque Sansão morreu, mas Israel foi liberto. Eles foram livres dos filisteus, aqueles que viviam zombando do povo de Deus. Então eu quero dizer para vocês, amados, Jesus também sacrificou a vida dele por nós, para que hoje nós possamos estar aqui falando das maravilhas de Deus,
que para tudo há um certo. Se nós realmente nos colocarmos na presença de Deus, não importa as faltas que cometemos lá atrás, mas quando há um arrependimento, quando há uma sinceridade no nosso coração para com Deus, Deus ele abençoa, ele perdoa os seus pecados, ele perdoa as suas faltas e ele abençoa. Porque Jesus ele veio para quê? Para salvar. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio buscar as ovelhas que havia perdido. E Deus ele quer dar vitória na sua vida nesta noite. Talvez você também se encontre humilhado. Talvez alguém zombou de você, como fizeram com Sansão. Talvez alguém quer ver a sua derrota, a sua destruição, mas Deus quer te conceder vitória. Deus ele quer te abençoar nesta noite. Ele quer mudar a sua vida. Só que é necessário que nós venhamos nos colocarmos na presença de Deus com sinceridade, amados. Não vamos olhar, louvado seja Deus, ficar martelando o problema, a situação difícil, mas vamos crer que nós temos um Deus vivo que peleja ao nosso favor, um Deus que julga a nossa causa e Ele julga com justiça. Deus ele quer abençoar a tua casa, a tua família. Deus ele abençoou os servos dele. Passamos momentos difíceis, mas muitos aprendemos. Às vezes aprendemos com nossos erros, com nossas falhas. Ninguém é perfeito. As pessoas podem cometer erros, mas Jesus ele disse o que, amados? Se você se arrepender, você será salvo. Vá e não peques mais. Porque aquele que comete um erro, se arrepende e se converte a Deus, alcança perdão. Mas se a pessoa continua pecando, continua no mesmo erro, ele já é escravo do pecado. Ele já é escravo. E a Bíblia diz que nós não somos escravos, nós somos livres, nós somos filhos. O que Jesus disse? O servo, o escravo, ele não fica na casa, mas o filho fica. E você é um filho de Deus. E Deus ele quer abençoar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Mas é necessário que nós nos dedicamos a nossa vida ao Senhor. Que nós não venhamos a entregar tudo que nós temos, mostrar tudo. Porque a palavra de Deus diz: Sansão, a besteira que ele fez foi que ele abriu seu coração e mostrou tudo o que não era para mostrar. O segredo dele era algo dele com Deus. Às vezes Deus tem algo na sua vida, em particular, que é você e Deus. Você não tem que sair contando para todo mundo. Se Deus te deu um dom, se Deus te revela algo, se Deus tem mostrado algo para você, é você com Deus. Porque muitas vezes, meus amados, a gente vivemos num mundo hoje onde há muita inveja, há muita perseguição, há muitas pessoas que não ficam contentes em ver você abençoado. Há pessoas que querem descobrir o seu segredo, mas como ele conseguiu aquele emprego, mas como ela conseguiu aquela casa. Tem pessoas que é desse jeito. Tem pessoas que vêm só para ver o que você tem, só para reparar a sua vida. E a gente tem que vigiar, meus amados. Essa mulher, ela se aproximou de Sansão por causa de dinheiro. Ela veio para destruir Sansão. Sansão achou que ela gostava dele, mas na verdade ela não gostava não. Ela estava sendo paga para entregar Sansão para os filisteus. Eles falaram: vamos dar cada um de nós, vamos dar 1.100 barras de prata para você, se você nos contar. E ela ficou ali, ó, sabe? Sansão achando: ela me ama, não era amor não, era dinheiro. Era posição social que ela queria bem-estar, ela queria vida boa, queria dinheiro. Imagine cada um desse 1.100 barras de prata, que ela não ia ficar bem na vida, viu? Ia ficar bem, pastor Hélio. Só que na verdade, amados, Deus, ele cuida de nós. Mas a palavra de Deus nos ensina o quê? Vigie. Vigia na terra. Antes de tomar qualquer decisão, ora a Deus primeiro. Vê se Deus está no negócio. Vê se é da
a permissão de Deus. Não vai tomando decisão precipitada, não. Porque hoje está muito difícil para confiar em alguém. Hoje em dia as pessoas só querem destruir. Hoje eu costumo falar que você vale, não é o que você é, não é o que você tem. Infelizmente, se você tem carro bom, se você tem casa boa, se você tem algo a oferecer, você é bem-vindo. Mas se você não tem, meu filho, ninguém dá valor, não. Eu digo para vocês que não dá, não. Infelizmente, nós vivemos num mundo assim. Que as pessoas estão olhando muito material. As pessoas não olham que Deus é na sua vida, que você é uma pessoa simples, mas que você é cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas não veem as coisas espirituais, elas só veem os materiais. E sempre que o material vai ficar tudo aí, né? Não vamos levar nada daquilo. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados, eu maravilhei com esta palavra. Porque, sinceramente, Sansão foi um homem a qual Deus deu um privilégio muito grande para ele. Porque a força que aquele homem tinha, o Espírito de Deus que era sobre a vida dele, era maravilhoso. Mas ele perdeu tudo por não vigiar. E às vezes nós cometemos falta e pagamos o preço por causa da desobediência. Então que você venha buscar do Senhor a orientação. Venha buscar estar na presença de Deus com sinceridade. Porque Deus, Ele quer abençoar, Ele quer mudar a sua história. Mas Deus, Ele quer conserto, que realmente nós venhamos estar ali na vigilância. Não é todo mundo que vem dizendo que é seu amigo, que você vai acreditando. Não é todo mundo que fala que te ama, que gosta de você, que você vai acreditando, não. Primeiro, busque de Deus orientação. Porque tem muitos enganadores aí, que estão trazendo divisões, discórdia, e estão destruindo vidas. Sansão, por mais que ele tivesse Deus na vida dele, ele pagou um preço muito caro. E muitos que realmente não vigiou, né? Que não pediu orientação de Deus, realmente sofreu. E eu quero dizer para você, se nós não vigiarmos, nós pagamos o preço. Se nós realmente não tivermos na presença de Deus com sinceridade, buscando a orientação do Senhor Jesus, não tem como trilhar o caminho certo. Mas se você estiver na presença de Deus e buscar do Senhor a direção, pode ter certeza que você vai ser bem sucedido. Pode ter certeza que aonde você pisar, os teus pés vai ser abençoado. Pode ter certeza que aonde você entrar vai haver bênção, vai haver milagre, vai haver transformação. Porque o Espírito de Deus, ele está na tua vida e Deus vai usar você para fazer coisas maravilhosas, a qual muitos vão olhar e vão falar, olha, realmente Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Mas é necessário que nós venhamos buscar direção do Senhor, para que nós não venhamos cometer falta e também venha perder até mesmo a salvação. Porque muitos estão aí, amados, preocupando com as coisas do mundo. Muitos estão aí nas coisas do mundo, não estão se preocupando em estar na presença de Deus. Mas você é um bem-aventurado por estar aqui nesta noite, por estar buscando o Senhor Jesus, por ter rejeitado o mundo lá fora para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é vida. E o que Deus quer é abençoar, é dar vitória, é te fortalecer, é mudar a sua história. Deus, ele quer o melhor para cada um de nós. Amados? Então, que o Espírito de Deus que está na sua vida, você não venha perdê-lo. Que você não venha perder a unção que Deus te deu. Mas permaneça firme na fé. Porque com Jesus a vitória é garantida. O mundo está aí oferecendo muitas coisas, muitos pratos, amados. Nesse carnaval aí você vai ver que só tragédia, só destruição. Não tem nada de bom lá fora não, meus amados. É tudo mentira, é tudo enganação. É uma alegria passageira, que passa rápido. E muitas vezes as pessoas saem de casa para ir e não voltam. Então, se você hoje está aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus,
Glorifique a Deus, exalte o Senhor, porque de repente Deus está te dando um grande livramento se você estivesse lá fora. Mas você está aqui, está sendo protegido pelo Deus Altíssimo. Nós estamos aqui para servir um Deus vivo. Louvado seja Deus. Dagom foi envergonhado. Dagom caiu por terra. Foi repreendido diante do Senhor Jesus. Os filisteus foi envergonhado. Eles queriam zombar de Sansão, mas não conseguiram. Às vezes há muitos querendo te envergonhar, querendo te destruir, mas vai ser envergonhado, vai cair por terra, porque Deus é na sua vida e você vai cantar o hino da vitória. Amém, meus amados? Que Deus abençoe até aqui, né, que o Senhor me deu. Que Deus continue abençoando o pastor Hélio, sua esposa, né, e os demais irmãos. E eu fico muito feliz por estar aqui podendo falar de Jesus. Agradeço a nossa amada, abençoada, pelo convite. Que Deus te abençoe, minha linda. Sabe? E estamos aqui, junto e misturado, para dar glória, misturado com aleluia e falar do amor de Deus, amados. Vamos dar glória para o Senhor, porque quando você dá glória, Deus, Ele manda vitória. Né? Nada de tristeza não, é alegria na presença de Deus, é exaltar o nome do Senhor, é glorificar o Senhor, porque servir a Deus não é obrigação, é privilégio. Você é um privilegiado. Quantos, meus amados, gostaria de ser escolhido e não é? Triste daquele que não é escolhido, viu? Mas você não, você é escolhido de Deus. Deus te escolheu e você tem dono. Você é propriedade do Deus Altíssimo. E se você é propriedade do Deus Altíssimo, o inimigo não toca na sua vida. Porque você tem a proteção de Deus. Então glorifica, meus amados. Não tenha vergonha de falar que você é cristão, não. Não tenha vergonha de falar que você é seguidor de Cristo, não. Abra a sua boca santa e dê glória para Jesus. Porque muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo cegos aí fora, adorando um Deus morto que não serve para nada. Os Baal, os Dagom. Mas você está aqui servindo o Deus Altíssimo. Você está aqui como escolhido, um privilegiado. E sabemos, meus amados, que um dia vamos estar na glória, vamos ter o privilégio de entrar lá no céu, a pisar nas ruas de ouro e cristal, como diz a palavra de Deus. Sabemos que aqui é passageiro. Aqui vai passar, tudo vai passar. Mas a glória de Deus, essa é permanente. Então glorifica a Deus, meus amados, porque tem muitos aí, ó, que já perderam a sua salvação, mas você está aqui como um vaso escolhido, um vaso de honra, para triunfar com Cristo na glória. Então exalta o nome do Senhor, alegra o seu coração na presença de Deus, porque você tem um Deus vivo. A sua família está sendo protegida pelas mãos